Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 31. Quando foi para Chicago, Maxwell havia planejado voltar para Raymond no domingo seguinte para pregar em sua igreja. Mas, na sexta de manhã, recebeu do pastor de uma das maiores igrejas da cidade um convite para ocupar o púlpito no culto da manhã e da noite. Em princípio, ele ficou em dúvida, mas depois aceitou, vendo naquilo a mão orientadora do Espírito Santo. Além disso, poderia colocar à prova sua pergunta. Queria testar se era falsa ou verdadeira a acusação feita contra a igreja na reunião da comunidade. Até que ponto a igreja estaria disposta a fazer renúncias por amor a Jesus? Seguiria mesmo seus passos bem de perto? Estaria a igreja pronta para sofrer pelo seu Senhor? Maxwell passou quase toda a noite de sábado em oração. Ele nunca tinha vivido um conflito tão grande, nem mesmo durante as experiências mais intensas em Raymond. Na realidade, ele estava tendo novas experiências. A definição de seu discipulado era mais uma vez colocada à prova, e ele conduzido à compreensão de uma verdade poderosa do Senhor. Na manhã de domingo, a grande igreja estava abarrotada de gente. Ao chegar ao púlpito depois de uma noite sem dormir, Henry Maxwell sentia a pressão da grande curiosidade que se via nas pessoas. Esta e outras igrejas sabiam do que acontecera em Raymond e a recente atitude do Dr. Bruce fizera que o interesse pelo assunto do compromisso aumentasse mais ainda. Além dessa curiosidade, havia algo mais sério e mais profundo, o que também era percebido por Maxwell. Então, consciente de que a presença do Espírito era sua força viva, pregou sua mensagem para a igreja naquele dia. Ele nunca havia sido exatamente um grande pregador. Não tinha o poder e a qualidade que notabilizam os grandes comunicadores. Mas, desde que havia prometido fazer o que Jesus faria, vinha ganhando uma boa capacidade de persuasão que lhe dava o essencial em termos de retórica. Naquela manhã, as pessoas sentiam toda a sinceridade e humildade de um homem que havia conhecido profundamente uma grande verdade. Tendo narrado sem demora alguns resultados que o compromisso trouxe para sua igreja em Raymond, Henry Maxwell prosseguiu para fazer a pergunta que ele mesmo estava se fazendo desde a reunião na comunidade. Havia escolhido como base para o sermão a história do jovem que se dirigira a Jesus para perguntar o que deveria fazer para obter a vida eterna. Jesus o havia colocado à prova. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Mas o jovem não estava disposto a sofrer tanto. Se seguir Jesus significava sofrer daquele jeito, ele desistiria da ideia. Até gostaria de segui-lo, mas não se o sacrifício fosse muito grande. Seria verdade, continuou Maxwell, com o rosto brilhando pela emoção do apelo e desafiando as pessoas como nunca tinham sido desafiadas. Seria verdade que a igreja de hoje, a igreja que leva o nome de Cristo, se recusaria a segui-lo se isso implicasse sofrimento e perdas materiais? Na semana passada, numa reunião da comunidade, um líder dos trabalhadores declarou que era inútil olhar para a igreja em busca de alguma reforma ou redenção da sociedade. Qual seria a base dessa declaração? É claro que ele estava pressupondo que as igrejas abrigam homens e mulheres que, em sua maioria, pensam mais no luxo e no conforto e não nos sofrimentos e carências da humanidade. Até que ponto isso é verdade? Estariam os discípulos deste país dispostos a submeter seu discipulado a uma prova? E os homens que possuem muitos bens? Estariam prontos a lançar mão dessa riqueza e usá-la do jeito que Jesus faria? E os homens e mulheres de grande talento? Estariam desejosos de consagrar esse talento à humanidade da forma como Jesus, sem dúvida, faria?
Não seria verdade que esta geração está sendo chamada a um novo conceito de discipulado? Vocês, moradores desta cidade grande e pecaminosa, devem saber disso melhor que eu. Seria possível que vocês vivessem a vida sem se importar com a pavorosa condição de homens, mulheres e crianças que estão morrendo, tanto física como espiritualmente, necessitados da ajuda dos cristãos? Será que vocês se preocupam pessoalmente com realidade como as bebidas alcoólicas que matam pessoas aos milhares muito mais do que a guerra? Causa-lhes sofrimento o fato de um número incontável de homens capazes e desejosos de trabalhar vagarem pelas ruas dessa cidade e de muitas outras, suplicando emprego e apelando para o crime ou para o suicídio, ao ver que não conseguiram atingir seu objetivo? Poderiam vocês afirmar que não tem nada a ver com isso? Que cada um deve cuidar de si próprio? Não seria verdade que, se todos os cristãos deste país agissem como Jesus, a sociedade, o mundo dos negócios e o próprio sistema político sob o qual nossas atividades comerciais e governamentais são conduzidas, passariam por uma mudança tão grande que o sofrimento humano seria reduzido a níveis bem mais modestos? O que aconteceria se todos os membros das igrejas dessa cidade tentassem agir como Jesus agiria? Não é possível prever com detalhes o efeito que isso teria. Mas é fácil dizer, e isto é fato, que o problema da humanidade começaria de forma instantânea a encontrar uma resposta adequada. Qual é a prova do discipulado cristão? Não é a mesma dos tempos de Cristo? Será que ela foi modificada pelo nosso ambiente? Se Jesus estivesse aqui hoje, não haveria de desafiar alguns membros desta igreja a fazer o mesmo que ele ordenou ao jovem e pedir-lhes que abrissem mão da riqueza para o seguir? Acredito que ele faria isso, caso percebesse que os membros das igrejas estão preocupados mais com suas posses do que com o Salvador. Hoje, a prova seria a mesma daquela época. Creio que hoje Jesus exigiria, e ele exige, o mesmo nível de sacrifício, sofrimento e abnegação que exigiu de seus seguidores quando esteve nesse mundo e disse: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que aconteceria se cada membro de igreja desta cidade começasse a fazer o que Jesus faria? Não é fácil prever os resultados de modo detalhado, mas todos sabemos que algumas coisas que hoje os membros praticam seriam impossíveis. O que faria Jesus com as riquezas? Como faria uso delas? Que princípio nortearia a forma como o dinheiro seria gasto? Será que ele viveria no meio do luxo e gastaria 10 vezes mais com aparência pessoal e com diversão em comparação com o dinheiro empregado para atender às necessidades das pessoas que sofrem nesta vida? Como ele ganharia seu dinheiro? Receberia aluguéis de donos de bares e de outros imóveis de reputação duvidosa, ou de cortiços construídos de tal forma que os moradores não tivessem recursos básicos como privacidade e higiene? O que faria Jesus diante do enorme exército de desempregados e desesperados que perambulam pelas ruas e criticam a igreja, ou são indiferentes a ela, mergulhados numa luta penosa pelo pão que se torna amargo de tão difícil que é conquistá-lo? Será que Jesus não se importaria nem um pouco com essas pessoas? Seguiria seu caminho, tranquila e confortavelmente? Será que ele diria que isso não é problema dele? Será que se isentaria da responsabilidade de extirpar as causas de tal condição? O que faria Jesus no meio de uma civilização que corre tanto atrás de dinheiro, que as próprias moças que trabalham fora não recebem o suficiente para sua subsistência sem que enfrentem tentações medonhas, tão grandes que várias delas caem e são varridas para o abismo da perdição?
O que ele faria em lugares onde as exigências do comércio sacrificam centenas de rapazes numa atividade que despreza todos os deveres cristãos para com eles em termos de educação, ensino moral e afeição pessoal? Será que Jesus, se estivesse aqui hoje e participasse de nossa indústria e comércio, não sentiria nada, não faria nada e não diria nada diante dos fatos que todo empresário conhece? O que faria Jesus? O discípulo não deve fazer o mesmo? Ele não deve obedecer, seguindo seus passos? Até que ponto o cristianismo dos dias atuais representa o sofrimento por Cristo? Estaria ele mesmo se negando por causa de facilidades, conforto, luxo e alto nível de vida? O que o mundo mais precisa hoje? Não é de sacrifício pessoal? Estaria a igreja cumprindo o seu dever de seguir Jesus quando contribui com um pouco de dinheiro para sustentar missões ou minorar casos extremos de necessidade? Poderíamos chamar de sacrifício um homem com o patrimônio de 10 milhões de dólares que contribui com 10 mil para obras de caridade? Não estaria ele doando alguma coisa que não lhe custa praticamente nada em termos de sofrimento pessoal? É verdade que muitos discípulos hoje, na maioria das igrejas, levam vidas fáceis, tranquilas e egoístas, algo que nem de longe pode ser chamado de sacrifício? O que faria Jesus? O que precisa ser enfatizado no discipulado de hoje é o elemento pessoal. Não adianta dar sem se doar. O cristianismo que tenta terceirizar o sofrimento não é o cristianismo que Cristo pregou. Todo cidadão e empresário que se diz cristão precisa, como indivíduo, seguir os passos de Jesus ao longo do caminho do sacrifício pessoal por amor a Ele. Hoje não há caminho diferente do caminho que havia nos tempos de Jesus. Ele continua sendo o mesmo. O que precisamos é ouvir e fazer o desafio por uma nova forma de discipulado, mais parecido com o cristianismo apostólico dos primeiros dias, quando, com toda simplicidade, os discípulos largavam tudo e literalmente seguiam o Senhor. Só isso pode ser capaz de enfrentar o egoísmo destrutivo de nossos dias com alguma esperança de sobrepujá-lo. O número de cristãos nominais é bem grande hoje. Precisamos de mais cristãos legítimos. Precisamos de um avivamento do cristianismo ensinado por Cristo. De forma inconsciente e com toda preguiça, egoísmo e formalidade, temos produzido uma forma de discipulado que o próprio Jesus não reconheceria como genuíno. Quando clamássemos a Ele, dizendo, Senhor, Senhor, Ele nos responderia, Nunca vos conheci. Estamos dispostos a levar nossa cruz? Se nossa definição de cristianismo se reduz a desfrutar os privilégios da adoração, sermos generosos, se isso não nos custar nada, divertir-nos cercados de amigos e coisas agradáveis, viver uma vida respeitável e ao mesmo tempo evitar as maiores dificuldades geradas pelo pecado, fugindo da dor que ele causa, então estaremos longe de seguir os passos de Jesus, que percorreu seu caminho com gemidos e lágrimas de angústia pela humanidade perdida, suou gotas de sangue e gritou do alto da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Estamos dispostos a viver uma nova forma de discipulado? Estamos desejosos de reconsiderar nossa definição de cristianismo? O que é ser cristão? É imitar Jesus. É fazer as coisas do jeito que ele faria e seguir os seus passos. Ao encerrar o sermão, Henry Maxwell parou e olhou para os ouvintes de uma forma que eles nunca esqueceriam e que, naquele momento, não entenderam. Aglomerados numa igreja sofisticada, naquele dia havia centenas de homens e mulheres que durante anos viviam um cristianismo fácil e nominal. Um enorme silêncio pairou sobre a congregação. No meio desse silêncio, os ouvintes perceberam algo que há anos lhes era desconhecido: o poder de Deus. Todos achavam que o pregador
iria fazer um apelo convidando voluntários que quisessem assumir o compromisso de seguir os passos de Jesus. Mas Maxwell havia recebido do Espírito a orientação de apenas apresentar sua mensagem e esperar os resultados. Então encerrou o culto com uma oração carinhosa que manteve sobre os ouvintes a sensação da presença de Deus. As pessoas levantaram-se vagarosamente e começaram a sair. Então, presenciou-se uma cena que não poderia ser provocada por simples esforço humano na busca de resultados. Homens e mulheres em grande número aglomeraram-se em volta do púlpito para falar com Maxwell e prometer-lhe que se comprometiam a fazer todas as coisas apenas depois de perguntar: o que faria Jesus? Foi uma iniciativa voluntária e espontânea que superou todas as suas melhores expectativas. Mas não era exatamente isso que ele havia suplicado em oração? Foi uma resposta que satisfez a todos os seus desejos do coração. Depois dessas coisas, houve ainda uma reunião de oração em que se reproduziram os mesmos sentimentos e impressões vividos em Raymond. No culto da noite, para a grande alegria de Maxwell, a Sociedade de Jovens em Peso foi à frente, a exemplo do que fizeram muitos membros na parte da manhã, e de forma solene e séria, todos assumiram o compromisso de seguir os passos de Jesus. Perto do fim da reunião, uma grande onda de batismo espiritual cobriu os presentes, trazendo resultados indescritíveis em termos de alegria, comunhão e afeto cristão. Foi um dia inesquecível na história daquela igreja, mas muito mais na história pessoal de Henry Maxwell. Quando saíram, já era bem tarde. Então, Maxwell foi para seu aposento na comunidade, mas não sem antes gastar algum tempo conversando com o bispo e o Dr. Bruce, quando puderam recapitular os fatos maravilhosos do dia. Antes de dormir, Maxwell ajoelhou-se para orar, como tinha o costume de fazer. E foi de joelhos que, acordado, teve uma visão do que poderia acontecer no mundo quando o novo discipulado tivesse penetrado a consciência da cristandade. Ele sabia que estava acordado, mas teve certeza de ter visto alguns resultados com grande clareza. Alguns eram realidades reservadas para o futuro, outras eram anseios de que se tornassem realidade. E foi isto o que Maxwell viu em sua visão naquela noite. Primeiro ele se viu voltando para a primeira igreja de Raymond, vivendo uma vida bem mais simples, de mais renúncia ainda, pois havia encontrado meios de ajudar outras pessoas que realmente dependiam de sua ajuda. Viu também que chegaria uma hora em que, por causa da oposição dos que não concordavam com sua interpretação da conduta de Jesus, ele iria passar por mais sofrimento. Mas isso não estava claro na visão. No meio de tudo aquilo, ouviu as palavras: "A minha graça te basta." Ele também viu Rachel Winslow e Virginia Page prosseguindo com o trabalho no retângulo e levando ajuda a lugares fora dos limites de Raymond. Rachel estava casada com Rollin Page, e os dois, totalmente consagrados ao serviço do Mestre, seguindo seus passos com uma vontade purificada pelo amor de um pelo outro. E Rachel continuava cantando nos bairros pobres e tenebrosos, onde reinavam o pecado e o desespero, atraindo almas perdidas de volta para Deus. Ele viu o diretor Marsh, que se valia de seu aprendizado e grande influência para sanear a cidade, inspirar patriotismo, incentivar os jovens que gostavam dele e o admiravam a levar uma vida de serviço cristão, sempre ensinando-lhes que a educação significa grande responsabilidade para os fracos e ignorantes. Ele viu Alexander Powers enfrentando adversidades amargas na vida em família, triste pela reação da esposa e dos amigos, mas sempre mantendo a honra, servindo o Mestre em todas as coisas, mesmo tendo perdido riquezas e prestígio social. Ele viu Milton Wright, o comerciante, passando por grandes dificuldades advindas de uma série de fatores que envolviam interesses comerciais contrariados, mas sempre irrepreensível na conduta e, no final,
conseguindo reverter a situação sem perder a honra para novamente chegar a uma posição em que podia ser exemplo para centenas de jovens, mostrando-lhes como Jesus agiria no comércio. Ele viu Edward Norman, editor do Diário de Notícias, por meio do patrocínio financeiro de Virgínia, fortalecer-se no jornalismo, vindo a ser reconhecido como um dos fatores que contribuíam para a formação de uma nação cristã, um exemplo diário da força que a imprensa cristã podia ter. O Diário era só o primeiro de uma série de jornais administrados por outros discípulos que assumiram o mesmo compromisso. Ele viu Jasper Chase, que havia negado seu Senhor, cada vez mais envolvido numa vida de frieza e cinismo, escrevendo livros que faziam sucesso com o público, mas em todos eles se via o ferrão do amargo remorso que nenhum sucesso profissional poderia retirar. Ele viu Rose Sterling, depois de depender alguns anos da tia e de Felícia, casando-se com um homem bem mais velho, aceitando o fardo de uma relação sem amor de sua parte em troca de uma vida ao lado de um homem rico que podia fazê-la voltar a desfrutar do luxo que ela tanto valorizava. A visão de Rose não era clara, mas havia sombras medonhas que a impediam de ver detalhes. Ele viu Felícia e Stephen Clyde casados e felizes, vivendo juntos uma bonita vida de casal, com entusiasmo e alegria, mesmo em meio ao sofrimento, espalhando a fragrância de um serviço de grande alcance pelos lugares onde predominavam as trevas, resgatando algumas por meio da influência pessoal do seu lar. Ele viu o Dr. Bruce e o bispo dando continuidade ao trabalho na comunidade. Parecia ter visto que a placa com as palavras "O que faria Jesus?" na entrada do prédio da comunidade estava agora maior. Todos os que entravam passavam a viver por esse lema, seguindo os passos de Jesus. Ele viu Burns e seus amigos ao lado de um grande grupo de homens como eles, redimidos e alcançando outras pessoas, superando os vícios pela graça de Deus e provando a cada dia a realidade do novo nascimento, mesmo na vida dos que haviam chegado ao fundo do poço da existência. Em seguida, a visão ficou turva. Ele se viu ajoelhado e orando, e a visão era mais de uma esperança do que de uma realidade futura. A Igreja de Jesus, naquela cidade e por todo o país, seguiria ela os passos de Jesus? Será que o movimento iniciado em Raymond chegaria a algumas poucas igrejas como a da Nazaré Avenue e aquela onde havia pregado na última noite, mas em seguida entraria em declínio, não passando de um movimento local e superficial, sem alcance de profundidade e distância? E sentiu-se agoniado com aquilo. Pensava que veria a Igreja de Jesus abrir o coração para o mover do Espírito, levantando-se para oferecer o sacrifício de sua comodidade e do seu egoísmo em nome de Jesus. Pensava que veria o lema "O que faria Jesus?" inscrito na entrada de todas as igrejas e no coração de todos os membros. A visão esmaeceu depois disso. Mas voltou bem nítida, e ele viu as sociedades de jovens de todo o mundo reunindo-se em grandes congressos para os quais se dirigiam em enormes grupos que carregavam estandartes, onde se lia "O que faria Jesus?" E pensou ter visto no rosto dos jovens o futuro que lhes reservava alegria em meio ao sofrimento, perdas, renúncias e martírio. Quando essa parte da visão começou a desvanecer, ele viu o Filho de Deus, que chamava a ele e a todas as outras personagens que participaram da história de sua vida. Ouviu um coro angelical que cantava. Era como o som de muitas vozes e um grito como de vitória. E a imagem de Jesus crescia em esplendor. Maxwell estava no fim de uma longa escadaria. Sim, sim, ó meu Senhor! Por acaso não é chegada a hora de raiar o milênio da história do cristianismo? Ah, faze brilhar a luz e a verdade sobre a cristandade desta era. Ajuda-nos a seguir teus passos por onde quer que fores. Então ficou em pé,
aterrorizado por ter visto aquelas realidades celestiais. E sentiu mais do que antes a força do pecado humano sobre o mundo. Mas, tomado pela esperança que anda de mãos dadas com a fé e o amor, Henry Maxwell, discípulo de Jesus, deitou-se para dormir. E sonhou com a regeneração da cristandade. Agora, via em seu sonho a Igreja de Jesus sem manchas nem rugas, obediente e seguindo os passos do seu Senhor por onde quer que ele fosse.